Tá? Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, para Judas, versículos 5 a 7. Judas, versículos 5 a 7. Judas, como só tem um capítulo, ninguém diz Judas capítulo 1. Judas, versículos do 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor em Judas 5 a 7. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o justo, ou melhor, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, não são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Irmãos, Judas, quando escreve a carta para a igreja, para os salvos, quando ele escreve esta carta, que tem um propósito de advertir, de abrir os olhos da igreja, Judas trata de vários assuntos, e um assunto é muito presente nesta carta, que é os falsos profetas, falsos mestres, que se enveredam dentro da igreja, que entram na igreja e começam a semear falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas danificam muito o corpo de Cristo, causam um estrago grande no corpo de Cristo. E por essas falsas doutrinas causarem estragos no corpo de Cristo, Judas escreve advertindo. E nesses 4 versículos que esses 3 versículos que acabamos de ler, Judas, ele vai apresentar o castigo de Deus, é certo, para os ímpios ou para os perdidos. Então, nestes 3 versículos, Judas vai mostrar que o castigo de Deus, o juízo de Deus, é certo para os perdidos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não se preocupam com a vida depois da morte, ou não se preocupam com o que vai acontecer depois da morte. Nós vivemos num mundo materialista. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas estão preocupadas com a roupa que vestem, estão preocupadas com o carro que usa, estão preocupadas com o perfume que usa, estão preocupados com o celular que usa, com o cabelo que usa, estão preocupados com a casa que tem, com o status que tem, com o emprego que tem. As pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas. As pessoas a cada dia se tornam egoístas. As pessoas a cada dia se tornam mais materialistas, imediatistas. As pessoas a cada dia estão mais distanciadas de uma visão futura. As pessoas estão mais focadas para o aqui e agora, para o presente,
As pessoas estão mais voltadas para o que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar enquanto temos vida. É o que as pessoas dizem, é o que demonstra o comportamento de muitas pessoas. O comportamento de muitas pessoas pode ser lido desta forma, mas Judas, ele faz um alerta à igreja. Ele alerta a igreja e ele traz 3 exemplos que são exemplos marcantes dentro da história do povo de Israel. Traz 3 momentos que todos tinham em memória, em mente, estes acontecimentos, para advertir do perigo que é o juízo divino. E Judas, escrevendo nestes 3 versículos, uma primeira coisa que ele vai apresentar é que existem perdidos dentro da igreja. Existem perdidos dentro da igreja. Judas, ele começa a falar dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pastores. E falando desses falsos mestres, ele vai mostrar que eles são homens ímpios, como nós vimos no domingo passado. São homens ímpios, ou seja, são ímpios perdidos que estão dentro da igreja. E nos versículos de 5 a 7, Judas vai mostrar qual é o fim destes homens ímpios que estão dentro da igreja. E aqui se enquadram todos os ímpios que estão dentro da igreja. Então não existem só perdidos fora da igreja, existem perdidos dentro da igreja. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, eles são perdidos. Foi o joio que foi plantado no meio do trigo. É a semente maligna que foi lançada no campo do homem bom que lançou a boa semente. Então dentro da igreja, e quando eu falo igreja, eu falo o corpo de Cristo. Eu falo da igreja visível, que são todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, são batizados e são membros de uma igreja, seja ela de qualquer denominação for. Então nós não pensemos que nós estamos lidando só com salvos dentro da igreja. Estamos lutando com pessoas perdidas dentro da igreja, que vivem iludidas e podem até morrerem iludidas, achando que são salvas, mas que estão perdidas dentro da igreja. E Judas vai apresentar estas pessoas. E para apresentar estas pessoas que estão perdidas dentro da igreja, ele usa o exemplo de Israel. E no versículo de número 5, ele mostra que dentro do povo de Israel haviam incrédulos, havia o pecado da incredulidade, aquelas pessoas que apenas eram formalmente cristãs, formalmente religiosas, mas eram perdidos, eram incrédulos, eram descrentes. E no versículo 5 de Judas diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Eram fatos conhecidos, os 3 fatos eram bastante conhecidos de Israel. De uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Judas começa o versículo 5 dizendo: eu quero lembrar a vocês, quero pois lembrar-vos, só quero fazer aqui uma lembrança a vocês. Eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês têm pleno conhecimento disso, que o Senhor libertou um povo lá no Egito. Isso aqui qualquer pessoa em Israel sabe, pessoas fora de Israel sabem, qualquer pessoa sabe deste fato, é um fato notório. É um fato que não pode ser negado, é um fato que é do conhecimento, desde quando você nasce, você já nasce, quando você participa da ceia do Senhor, ou melhor, quando participa da Páscoa, melhor dizendo, porque todo judeu tinha que participar da Páscoa uma vez por ano.
era a festa da Páscoa, todos tinham que ir para Jerusalém, tinha que matar o cordeiro, e um filho mais novo tinha que perguntar ao pai, isso era um ritual. O filho mais novo tinha que perguntar ao pai: por que nós estamos celebrando a Páscoa? E a resposta era: porque o Senhor nos tirou da terra do Egito e nos libertou das mãos de Faraó, por isso nós estamos celebrando a Páscoa. Então todo ano era repetido isso. O filho mais novo perguntava, que era para o filho mais novo saber de que o Senhor tinha libertado um povo do Egito. Por isso Judas diz que eu quero apenas lembrar a vocês, não estou trazendo fato novo, eu não estou trazendo um conhecimento novo, eu não estou trazendo uma doutrina nova, eu estou trazendo algo que vocês já conhecem, mas parece que vocês se esquecem. Por isso eu quero lembrar a vocês. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aqui o Judas está falando do ato de Deus ter libertado o povo das mãos de Faraó. E o povo passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E estes 40 anos no deserto que ele passou, quase 2 milhões de pessoas morreram no deserto, nesta caminhada, segundo os estudiosos. O deserto passou a ser um cemitério maior que já existiu do povo de Deus, porque o povo se rebelava contra Deus, o povo, ele se manifestava contra Deus, e Deus punia o povo com mortes, com mortes. E Judas apresenta o motivo por que Deus, depois de ter salvado um povo, veja que era o povo de Israel, não era um povo fora de Israel, era o povo de Israel. Depois que Deus salvou um povo, tirando das mãos do Egito, quando saíram do Egito, todos eram povo de Deus, visivelmente falando, a igreja visível, todos eram circuncidados, todos diziam-se filhos de Abraão, todos tinham aprendido a lei de Moisés, todos tinham participado da celebração da Páscoa. Mas Deus destruiu os que não creram. Havia incrédulos no meio daquele povo, haviam ímpios, haviam descrentes, haviam perdidos dentro da igreja, haviam perdidos dentro do povo de Israel. 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade,
como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Você está vendo? Judas, ele diz: olha, Deus salvou um povo lá do Egito, tirou o povo com mão forte, fez vir pragas, 10 pragas sobre o Egito, para forçar Faraó a libertar o povo. O povo foi liberto. De repente Faraó se arrepende e vai buscar o povo de volta, reúne o seu exército, o maior exército da face da terra naquela época, o mais bem preparado, com os mais sofisticados armamentos, porque era o maior império que existia na época. Todos temiam a Faraó. De repente, aquele povo sem arma, sem nada, aquele povo que era escravo, não tinha nenhuma prática de guerras, práticas de combates, nenhuma prática bélica. E agora aquele povo se encontra em um dilema: atrás do exército de Faraó, na frente o mar. Se avançar para o mar, morre afogado, e se ficar, vai morrer pelo exército de Faraó. Mais uma vez Deus se mostra misericordioso e provedor. Abre o mar vermelho, paredes de água se apresentam de um lado e do outro, e o povo passa a pé enxuto. Que coisa extraordinária! De repente veio o exército de Faraó, e quando o povo já está do outro lado, Deus faz com que as paredes se fechem novamente, e morre Faraó com todos os seus cavaleiros. Não sobra um sequer, e o povo do outro lado está cantando, Miriam com um tamborim, e lá está Arão e está Moisés cantando o cântico de Moisés: o Senhor nos livrou das mãos de Faraó. Que coisa extraordinária! E o povo todo diz: o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é provedor. Mas no meio daquele povo havia incrédulos, no meio daquele povo havia descrentes. Deus salvou um povo, Judas diz no versículo 5, mas depois matou todos os que não creram, mostrando a punição de Deus sobre o ímpio, o justo castigo de Deus sobre o ímpio. Haviam descrentes dentro do meio do povo de Deus, haviam perdidos no meio do povo de Deus, haviam perdidos dentro da igreja, há perdidos dentro da igreja. A igreja está cheia de pessoas perdidas, que estão iludidas dentro da igreja e estão caminhando a passos largos para o inferno. E é isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 11, ele vai mostrando, dizendo: irmãos, eu não quero que vocês fiquem irmãos, não quero que ignoreis, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham o conhecimento, eu não quero que vocês não fiquem sem conhecer. Vocês têm que saber que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, estavam todos lá, e todos passaram pelo mar, todos atravessaram o mar vermelho. Quem olhava dizia que todos era povo de Deus, todos faziam parte do povo de Deus, porque na nuvem, que ele quer dizer, porque quando o Faraó estava perseguindo, o povo estava no deserto, de dia vinha uma nuvem, depois que o povo passou 40 anos no deserto, de dia vinha uma nuvem para proteger do sol, e durante a noite tinha uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo, que Deus mandava.
Mas ele diz: todos estavam sob a nuvem, todos atravessaram o mar. Quem olhava de longe dizia: todos aí são crentes, todos aí são salvos, todos estão no meio do povo de Deus, todo mundo é salvo, está lá dentro, está andando, todos estão sob a nuvem, todos atravessaram o mar vermelho. Tendo sido todos batizados, todos foram batizados. Diz que todo o povo de Israel foi batizado, quer na nuvem ou pelo mar, porque quando ia passando, com certeza, gotas de água ficavam caindo das paredes sobre o povo. Todos foram batizados, todos, quer na nuvem ou pelo mar. Com respeito a Moisés, se na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, ou melhor, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Deus, o povo lá no deserto, saudade das panelas do Egito. Por que tu nos tiraste do Egito, Moisés, para a gente morrer aqui de fome? Bom era lá no Egito, que nós tínhamos panelas de alho, de cebolas, peixes cozidos, celebrando das panelas do Egito. Deixa a gente voltar para lá, para morrer lá pelo menos com a barriga cheia. E Deus: por que vocês estão orando contra o Senhor? Moisés vai orar. Homem de oração era Moisés. Pense no homem que orava, paciente, porque o povo trabalhoso é povo crente. Pense num povo trabalhoso, é povo crente. E Moisés foi orar. Senhor, Deus diz: Moisés, manda o povo de manhã olhar para o deserto, que eu vou mandar pão do céu. Vai chover comida. Vai chover comida. De manhã, quando o povo levantou-se, até onde a vista dava, eram como sementes de coentro, cheio o deserto. Diz que era um sabor, parecia um sabor de mel, pão que eles faziam, um sabor diferente de tudo que eles tinham visto. Um maná que vinha do céu. Moisés manda eles escolherem só a quantidade para um dia só. Não pode guardar por outro dia. Se guardar, vai apodrecer. Que era para mostrar a dependência do povo de Deus, para mostrar para eles que eles dependem de mim. Sou eu que cuido deles. E o povo foi lá, quando viu, que maravilha, iam e pegavam e faziam os pães e comiam, que coisa maravilhosa. Mas passou o tempo. Só esse pão viu, só comemos esse pão, só esse maná, estamos fartos disso, só tem isso agora. Povo ruim. Deus, aí lá vai Moisés de novo. Senhor, o povo está reclamando, só tem esse pão, chamando pão vivo, Senhor, tá. Moisés, diz para o povo que amanhã eles vão comer carne. Amanhã vai ter churrasco no meio do povo de Deus. Amanhã pela manhã eu vou mandar carne para eles. Quando foi pela manhã, até onde a vista dava, cheias de codornizes. O povo pegou as codornas, alegres. Fazer um churrasco hoje, assa o pão, pega essas codornizes, assa, tal. Maravilha. Todos comeram do maná, do manjar que vinha do céu. Do manjar espiritual. Todos comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque também de uma pedra espiritual que os seguia. Ou melhor, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa tremenda, que coisa assim
Impressionante, né? Que revelação Deus dá. Eles lá não sabiam que a pedra era Cristo. O povo de Israel estava bebendo da água. Porque o povo começou a dizer: ah, Moisés, por que tu nos tirou do Egito? Ah, lá nós tínhamos água com fartura, lá o rio Nilo, oh, que rio maravilhoso, o rio Nilo, caudaloso, e agora tu trouxe a gente para morrer de sede. Aí a Moisés: ó Senhor, o povo está com sede, está me pressionando, está me querendo me crucificar. Moisés, vai, toca nessa pedra, ou melhor, fala a pedra, melhor dizendo. Nessa hora Moisés foi incrédulo, irmãos. Moisés não acreditou muito não. No meio do deserto, só areia e uma pedra. E Deus disse para Moisés: fala a pedra que vai jorrar água dela. A pedra era Cristo, diz a palavra. Que mistério, que mistério. Cristo é uma pedra. Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que beber da água que eu der, jorrarão dele rios de água viva. E Moisés não acreditou muito não. Moisés: sou eu por acaso Deus para fazer jorrar água desta pedra? Bateu na pedra. Assim que bateu na pedra, água mineral, puríssima. E bebeu gente, bebeu animal, bebeu todo mundo, e não parava de jorrar água da pedra. Que coisa espetacular, tremenda, sobrenatural. Todos beberam desta água e beberam da mesma fonte espiritual. Estavam na mesma fonte espiritual, era a mesma fonte. Estavam todos lá, ouvindo a palavra, na igreja. Estão todos ouvindo a mesma palavra. Estão todos ali participando da mesma ceia. Estão ali todos participando do mesmo louvor. Até fecham os olhos. Estão todos ali. Todos participavam. Comeram do maná, passaram no mar, estavam sobre a nuvem, beberam da mesma fonte espiritual. Ouviram o mesmo sermão. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Haviam perdidos no meio do povo de Deus. Há perdidos dentro da igreja. Pessoas que ouvem o mesmo sermão, participam da mesma ceia, cantam os mesmos cânticos, foram batizados, feitos profissão de fé, mas são perdidos que estão dentro da igreja, iludidos, achando que são salvos, que são eleitos, mas que são perdidos. Todos participaram de tudo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quase 2 milhões do povo de Deus ficou no deserto, enterrado, sepultados. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, quando Deus mandava punição para o povo de Israel, morria logo, era de 1.000, de 3.000, de 4.000. A terra abria a boca e engolia um bocado. A pessoa, a terra se abrindo e o povo morrendo, caindo, a terra se fechava, matava logo um bocado. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Olha aí, eu acho assim a Bíblia tão linda, irmãos. Se tem uma coisa que eu acho lindo, que eu admiro, que me deixa encantado, é a Bíblia. Eu fico impressionado com ela, porque ninguém escapa dela. É a espada de 2 gumes.
Era a arma mais letal na época. Era a espada de 2 gumes. Muitas delas atravessavam até armaduras. É a espada de 2 gumes. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. As panelas do Egito, cobiçando coisas más. A incredulidade. Muitos deles, com esta atitude, foram reprovados diante de Deus. Há perdidos no meio do povo de Deus. Há perdidos dentro da igreja. Romanos capítulo 9, versos 6 a 8, vai nos ajudar a entender melhor ainda esse texto. Romanos capítulo 9, versos 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Nem todos os descendentes de Abraão, nem todos de Israel são de fato israelitas. Ou seja, nem todos aqueles que são da descendência de Abraão são de fato salvos. Porque os verdadeiros israelitas são os que são descendentes da promessa, são aqueles que acreditavam na promessa do Messias. E aqueles que continuam crendo nesta promessa que estava lá em Abraão, de ti farei grande nação, porque viria dele o Salvador do mundo, então estes sim são os verdadeiros filhos da promessa. Estes são os que são realmente de Deus. Mas não é só por nascer da descendência de Abraão, ter o sangue de Abraão correndo nas veias, que vai torná-lo filho de Abraão, que vai torná-lo um filho de Deus, que vai torná-lo um salvo. Nem todos os israelitas de fato são. Nem todos os filhos da descendência de Abraão, os filhos de Abraão, são de fato israelitas. Não é só porque está na igreja que é salvo. Não é, e todos os filhos de Abraão foram circuncidados. Todos os filhos de Abraão aprenderam a lei. Todos os filhos de Abraão sabiam de cor o que estava lá em Judas capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Estas 3 passagens, eu quero só lembrar vocês, porque isso aqui vocês já sabem, que Deus chamou um povo. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele dá esta informação, e isto vai ao encontro, corrobora, comunga, se coaduna com o que Jesus diz em João capítulo 8. Veja aí, João capítulo 8, versos 38 a 44. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 8, versos 38 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. João 8, 38 a 44. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes o vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Judeus, eles tinham um pensamento que só por serem descendentes de Abraão, eles criam o seguinte: Abraão conseguiu méritos diante de Deus, foi o pai da fé. Abraão, ele conquistou estes méritos diante de Deus, e qualquer um que seja da descendência de Abraão, só por ser descendente de Abraão, ter o sangue da linhagem de Abraão, já tem sobre si os méritos de Abraão, que os faz filhos de Deus. Então este era o pensamento dos judeus. Por isso eles dizem: nós temos um pai que é Abraão. E depois ele diz: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Jesus diz: negativo, negado, negado. Vocês estão redondamente enganados. Vocês pensam porque vocês foram circuncidados, vocês pensam porque vocês têm o sangue de Abraão correndo nas veias, vocês pensam que porque vocês aprenderam a lei, vocês pensam porque vocês participam da celebração da Páscoa, vocês pensam que por isso vocês são filhos de Deus? Vocês são do cão. Vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus coisíssima nenhuma. Não pensem que só porque vocês são da linhagem de Abraão, vocês são salvos, são filhos de Deus, são de Deus. Pois eu quero dizer para vocês que eu estou falando do que eu ouvi e do que eu sei. Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, se vocês fossem realmente filhos de Deus, vocês iam praticar o que Abraão praticou, que teve fé em Deus e foi um servo leal. Mas vocês acham só porque vocês estão com a Bíblia debaixo do braço, vocês acham que só porque vocês estão dentro de uma igreja, vocês acham que só porque vocês foram batizados, vocês acham que só porque vocês participam da ceia, vocês acham que só porque vocês cantam, evangelizam, só porque vocês pregam, vocês acham que vocês são salvos? Vocês são do cão. Tem perdidos dentro da igreja. Tem perdidos dentro da igreja. O apóstolo Paulo diz: não é porque você é israelita que você vai dizer que você, nem todo israelita verdadeiramente é filho de Deus. Não. E Jesus aqui, e Paulo aprendeu com Jesus, e Jesus diz: vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Você pode ser sacerdote, você pode ser profeta, você pode ser o sumo sacerdote, mas vocês são do cão. Vocês estão na igreja com a Bíblia, vocês estão lendo, mas são do cão, porque vocês querem fazer o desejo do diabo. Se vocês fossem de Deus, vocês acreditariam em mim, vocês me amariam. Mas vocês são incapazes de ouvir a minha mensagem. Sabe por que você não crê em mim? Vocês são incapazes de ouvir a minha mensagem. Vocês têm toda característica, toda roupagem religiosa, vocês estão achando que estão, mas vocês não têm nada comigo. Aquele que não ama o seu irmão não pode dizer: como é que tu dizes que ama a Deus que não vê, se não amas o teu irmão que vê? Aquele que não ama o seu irmão é mentiroso e não tem parte com Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu acho palavras muito pesadas, duras.
Nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Tem pouca gente dentro da igreja que é discípulo de Cristo. Tem muita gente dentro da igreja que vai para o inferno. Tem perdidos dentro da igreja que não é capaz de amar a ninguém, a não ser a si mesmo. E a suspeita se ama até a si mesmo. Tem perdidos dentro da igreja, irmãos. Não é porque você é batizado, não é porque você faz profissão de fé, não é porque você trabalha na igreja, não é porque você é pastor, não é porque você é pregador, é cantor, canta na igreja, que você é salvo, não. Tem que ter as características do salvo. Pelo fruto se conhece a árvore. Não tem para onde correr. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Tem pessoas que têm mais características de ímpios do que de crentes. Se você for colocar na balança, é ímpio ou é crente? Porque quando coloca a lista, tem mais características de ímpio do que de crente. Nós temos que ter mais características de crente do que de ímpio, irmãos. Podemos até ter alguns defeitos, porque ninguém é perfeito. Mas se nós nos parecermos mais com ímpios do que com crentes, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu posso ser um perdido dentro da igreja, caminhando para o inferno iludido. Jesus disse como é que a gente conhece quem é e quem não é. Nisto vos conhecereis quem são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Pelo fruto se conhece a árvore. É Jesus que fala, não é pastor, não é igreja, não é religião. É Jesus que diz como é que você vai conhecer quem é e quem não é. Tem que nascer de novo. Se não teve novo nascimento, se não tem características de crente, tem que ser visto. Brilha a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Tem que ser visto. Tiago diz: me mostra a tua fé que eu mostro minhas obras, porque a fé sem obras é morta. E não é algo forçado, é algo natural. É algo natural, não é algo que eu me esforço para fazer, é algo que surge naturalmente. Tem perdidos dentro da igreja. Se você fosse colocado na balança, características de crente, características de ímpio, qual seria o lado que iria ficar mais pesado? Características de crente ou características de ímpio? Deus sabe. Deus sabe. Por isso que eu falei que hoje nós iríamos ser confrontados com a mensagem. Porque a igreja precisa ser chacoalhada. Aquele que está firme, fica seguro. O que não está, cai. A igreja precisa ser sacudida. A igreja não é formada de pessoas perfeitas, mas a igreja é formada de pessoas que buscam a perfeição. E tem que haver mais características de salvo do que de perdido em nós. Tem que haver mais características da nova criatura do que da velha. Tem que ter os sinais que Cristo disse que teria que ter em mim. Porque Cristo não é mentiroso. O mentiroso sou eu que estou me iludindo, me enganando. Ou eu tenho características de salvo, ou eu não sou salvo. Eu não posso dizer que sou salvo com características apenas características de ímpio, na maioria das vezes da minha vida.
Jesus olha para aquelas pessoas que estavam dizendo: nós somos descendentes de Abraão, eu tenho um pai que é Deus, Deus sabe do meu coração, Deus sabe. Exatamente, é porque Deus sabe do seu coração, e sabe que do seu coração só sai mais coisas ímpias do que coisas boas. De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, da mesma fonte, disse Jesus. O bom homem do seu coração tira um bom tesouro, diz a palavra do Senhor. O mau homem do seu mau coração tira um mau tesouro. Eu acho sério, irmãos, a Bíblia. Eu acho sério porque lida com a eternidade. Não é o agora que nós vamos descobrir, é o depois. É quando fecharmos os olhos aqui. Em qualquer hora podemos fechar. E a outra realidade, como é que vai ser? Me preocupei tanto com a vida aqui, me preocupei tanto com as coisas da terra, que acabei esquecendo as coisas do céu. Porque onde tiver teu coração, ali está o teu tesouro. Eu me preocupo, irmãos. Eu me preocupo. Você também deveria se preocupar. Porque nem todos que estão na igreja são salvos. Deus o sabe. Mas nós podemos ver algumas características. Jesus disse quais são. E a gente tem visto poucas características em muitos crentes. Eu estou pastoreando ovelhas ou bodes? Deus o sabe. Deus o sabe. Nós iremos parar a mensagem por aqui, porque nós temos ainda 2 episódios que aconteceram em Israel, que eram do conhecimento de todos, e não propriamente Israel, mas o Israel era conhecedor do que havia acontecido no céu, e que vai apontar também a característica ainda daqueles que acham que são salvos, pensam que são salvos, que estão na igreja, mas estão perdidos dentro da igreja. Vamos cantar um hino, irmãos.